Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 2 de março, agora na Espanha, 20 horas e 32 minutos, no Brasil, 16 e 32 da tarde. Gente, a BTC aqui no gráfico semanal, ancorado na nossa banda de VWAP anual, acabou desenhando um belíssimo martelo. Então a gente invariavelmente está retornando para o patamar da própria VWAP anual, num efeito elástico que está lá exatamente em 100 mil dólares. Está um pouquinho abaixo, 99 mil e pouquinho. Vocês vejam que a BTC, ela invariavelmente, até o final desse ciclo, ela vai buscar as upper dessa grade de expansão logarítmica exponencial. Ela pode bater 190, 220, pode até bater 300 mil dólares se ela esticar. Se esse ciclo avançar para o começo de 2026, mais especificamente até fevereiro, março de 26, a gente pode facilmente estressar os 300 mil. Ou se houver uma paulada espasmódica, como aconteceu aqui, ó, nos ciclos de 20, 21 e também no ciclo de 2017, 2018, a gente pode também avançar um pouquinho para cima da upper, buscar 300, 315 e depois voltar para dentro da grade. O que está acontecendo agora, o que aconteceu nessa última agulhada da BTC foi um darwinismo mercadológico mesmo. Eu reportei lá no auge da queda, quando a BTC bateu 78.258, que era uma absoluta insanidade as pessoas entregarem o próprio patrimônio cripto a preço de banana para os institucionais que basicamente estavam comprando, estão comprando ainda. Quando o mercado abrir, o mercado TradeFi abrir na segunda-feira, vocês podem ter certeza que os fluxos de ETFs positivados, os fluxos positivados em favor dos ETFs de BTC no mercado à vista vão retornar, porque nada mais, nada menos, o Donald Trump anunciou que a Reserva Nacional Estratégica Criptográfica do Estado Soberano Norte-Americano vai incluir BTC, ETH, SOL, XRP e ADA. Então, o que na prática isso está representando? XRP está subindo 30%, chegou a estar subindo quase 40%, a ADA está subindo 53%, BTC está subindo quase 10%, enfim. Basicamente, o que aconteceu foi um expurgo, para dizer o mínimo. E eu voltei, no auge daquela queda, eu insisti, eu voltava nos vídeos da movimentação daquele dia fatídico de 28 de fevereiro, no auge da queda, foi 28 de fevereiro, né, onde a gente bateu na mínima 78.258, eu voltava para reportar a movimentação da BTC, eu dizia para as pessoas que era uma insanidade elas desembarcarem, porque basicamente o mercado poderia eleger qualquer gatilho para retomar o movimento de alta. E o que a gente está presenciando? Uma absoluta insanidade. Basicamente 99% das altcoins já estão no patamar pré-dump. Então, uma Atom, por exemplo, antes daquela queda, estava em 4,70, agora já está 4,80. Uma BNB antes daquela queda, em 28, estava em 621, já está 625. A XRP antes daquela queda estava em 2,50, já está 2,80. A LTC antes daquela queda estava em 125, agora está em 125. O que eu quero dizer com isso? O que o mercado fez foi um darwinismo mercadológico. Foi preciso fazer um expurgo. Quem não tem estômago para lidar com uma volatilidadezinha dessa nem merece os retornos perturbadores que estão por vir. E aí, como eu havia falado, qualquer gatilho poderia desencadear um novo movimento de alta para a BTC, e é o que está acontecendo. Aí o que aconteceu lá nos dias que sucederam o fatídico 28 de fevereiro? Renato, o medo extremo se espraiou para o mundo cripto, esse ciclo terminou. É verdade. A gente chegou a visitar 10 no índice do medo e da ganância. Medo extremo. Foi o menor índice do medo e da ganância, ou seja, foi o medo mais extremado dos últimos 36 meses.
Aí o sujeito vendeu o medo extremo para agora só retornar quando a ganância ou a ganância extrema voltar? Quando historicamente a gente sabe que é sempre um bom negócio comprar o medo extremo? É isso que os subprotozoários e minerais não conseguem entender. O mercado ele iria eleger qualquer gatilho para retomar o movimento de alta. E agora que o mundo TradeFi está em vias de precificar o valor da força computacional descentralizada, porque o valor da força computacional centralizada está respeitando a lei de Moore. Basicamente, o incremento de trilhões e trilhões de dólares no market cap das Big Techs, que basicamente possuem capacidade instalada de processamento de dados, vai acabar, essa métrica vai acabar repercutindo no market cap das altcoins, porque em última análise, o mundo cripto ostenta uma brutal força computacional descentralizada. Então não é à toa que a constante de Moore, que era basicamente uma constatação insignificante até bem pouco tempo atrás, porque basicamente a força computacional instalada da década de 1970, a constante de Moore foi descoberta por Gordon Moore em 1960. Ele descobriu que a nossa espécie tinha a capacidade de dobrar a capacidade de processamento de dados em semicondutores de 2 em 2 anos. Simplesmente a quantidade de transistores dobrava nos semicondutores. Só que isso era irrelevante, porque a gente estava falando na década de 1960 de um Colossus, na década de 70 de um Apple II, no comecinho da década de 80 um IBM PC. Então você dobrar algo que era insignificante não fazia muita diferença, mas a gente sabe que algo que é insignificante, mas cresce exponencialmente, vira um monstro. Não foi sem razão que o Gordon Moore anteviu lá nos idos de 1970 que entre 2024 e 2027 a humanidade criaria semicondutores ou forças computacionais instaladas com redes neurais capazes de rodar AI. Então o mundo, ele infelizmente morreu poucos meses antes de conhecer a AI, ele morreu no final de 2022. O mundo hoje já conhece a NVIDIA GPU, as ASICs dedicadas, e enfim, a gente já tem acesso a um semicondutor H100 da NVIDIA e basicamente toda essa força computacional instalada injetou trilhões e trilhões, pelo menos uns 10 tri de dólares foram parar no market cap das Big Techs só por conta da AI. E agora que o mundo TradeFi está em vias de reprecificar a força computacional descentralizada ofertada pela tecnologia blockchain, o sujeito vai e desembarca. Gente, vocês têm ideia de que esses semicondutores H100 da NVIDIA em poucos meses estarão nos seus PCs e nos seus notebooks? E uma Solana da vida vai poder linkar, conectar milhares de dispositivos H100 espalhados pelo planeta, criando uma Solana Virtual Machine, uma Ethereum Virtual Machine, com uma capacidade instalada de processamento de dados que vai bater de frente com as Big Techs. Então, quando a gente olha aqui o market cap das Big Techs e depois olha o market cap do mundo cripto, há um descompasso completamente criminoso. Criminoso! Como que as Big Techs estão indo para quase 30 tri e o mundo cripto ainda vale 2,91 tri? Sendo que a capacidade de processamento de dados instalada no mundo cripto vai aumentar exponencialmente, superando a agressividade da constante de Moore. Gente, se vocês ficarem seguindo ex-BBB, subprotozoário, suposto cripto-influencers, vocês serão alijados desse mercado. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado ou agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo. Não é só AI, DeFi, é DeFi, infraestrutura descentralizada, é RWA, enquanto eu vos falo agora, a Citadel, a Fidelity e a BlackRock, 3 gestoras multitrilionárias,
estão tokenizando o mercado mais líquido do planeta, que é o obrigacionista norte-americano. Vocês precisam ter olhos de ver. Se vocês ficarem seguindo ex-BBBs, subprotozoários e gente que só vai ter 2 neurônios daqui a 5 bilhões de anos, com um dando curto-circuito com o outro, vocês estarão alijados desse mercado. Na seara fática, a principal notícia, o presidente Donald Trump anunciou que a Reserva Nacional Estratégica do Estado Soberano Norte-Americano vai incluir, além de BTC e ETH, só o XRP e ADA. Não é sem razão que a ADA está subindo 50%, chegou a estar subindo 60%, agora está 54%. A Solana está subindo 18,63%. XRP está subindo 28%, chegou a estar subindo quase 30 e poucos por cento. Enfim, agora é um processo. Engraçado que antes de começar o final de semana, na sexta-feira de manhã, um monte de subprotozoário me mandou print das operações shortadas que eles abriram, porque o índice do medo estava lá na mínima, o mundo cripto tinha perdido, o varejão teria perdido o interesse pela criptografia e bababá. Renatão, vou ganhar uma grana nesse final de semana, ou seja, todo mundo liquidado. Palmas pros subprotozoários e do pessoal do KKK e do hahaha, que perderam até o que não tinha. Provavelmente pegaram um cheque especial lá no Banco do Brasil e na Caixa Econômica para abrir um short e tomaram na cabeça. Ainda nos fatos, Trump diz que ama a BTC e ETH, porque eu tenho que contextualizar essa notícia. Porque o anúncio da Reserva Nacional Estratégica que o Trump fez nesse final de semana foi só citando ADA, XRP e Solana. Ele não falou de BTC e ETH. Depois eles se corrigiram. Eu acho que quem administra as redes sociais do Trump nesse quesito criptomoeda é o Barron Trump, o filho mais novo. E de alguma maneira há uma correlação entre o que o Barron faz e o que a rede social, o que as redes sociais dele colocam e o que depois a rede social do pai dele coloca. Mas enfim, o fato é que ele, num primeiro momento, na Truth Social, numa outra rede social, ele tinha se referido a ADA, XRP, Solana, e depois ele veio dizendo que ama BTC e ETH, que ambos também estariam na Reserva Nacional Estratégica do Estado Soberano Norte-Americano. Óbvio que o Trump não poderia deixar de fora BTC e ETH dessa reserva estratégica. E uma notícia muito bombástica: MetaMask dará suporte nativo para as blockchains de BTC e Solana ainda em 2025. Gente, para quem não sabe, o MetaMask pertence à Consensus, uma das principais validators clients da Ethereum Virtual Machine. Basicamente, a Consensus é quase cofundadora da Ethereum Foundation, mas a Consensus, que é dona do MetaMask, então o MetaMask surgiu como um wallet, um DEX wallet Solidity Friendly, basicamente operando só com a ETH e todos os rollups da ETH, Base, Optimism, Polygon, e os espelhos da ETH, como Binance Smart Chain. Para quem não sabe, uma private key que desbloqueia um determinado address da ETH também desbloqueia o mesmo address na rede BSC, ou na rede Base, ou na rede Arbitrum. Então, tanto os rollups quanto os mirrors, os espelhos, eles basicamente são faces de uma mesma rede. Agora, o fato é que o MetaMask foi o mais popular e DEX Wallet que surgiu no mundo cripto, só que ele, depois do surgimento de outras blockchains, como a Solana, por exemplo, ele não interagia com a rede Solana. A Solana tem o seu DEX Wallet mais popular, que é a Phantom. Quando o MetaMask surgiu, a Bitcoin já tinha o seu DEX Wallet popular, que rodava em outras interfaces. Ou seja, o MetaMask surgiu só como um DEX Wallet Solidity Friendly, e agora ele está se abrindo para outras blockchains. É a primeira vez que isso acontece. Vai ser brutal, porque a gente vai poder custodiar BTC na rede nativa da BTC. Provavelmente eu vou fazê-lo na SegWit 2,
E é a primeira coisa que eu vou fazer assim que o MetaMask liberar o incremento da blockchain da BTC. Eu vou botar o SegWit 2 e vou colocar a Solana também. Eu uso a Phantom para operar a rede Solana, mas com certeza eu vou migrar para o MetaMask. Não tem como negar, o MetaMask ele é de uma facilidade, de um caráter intuitivo para ser operado, mas muitos que operam também a rede Solana, por exemplo, na Phantom também vão acabar migrando para o MetaMask, porque o MetaMask te dá essa liberdade de operar Rollups, operar ETH, e agora a gente vai poder operar a BTC na blockchain nativa da BTC. Tem gente que vai preferir continuar operando o BTC com BTC embrulhada na rede ETH ou na rede BSC, mas eu vou querer operar a BTC na SegWit 2, na blockchain nativa da BTC, e vou querer operar Solana na blockchain da Sol, mas pelo MetaMask, o que vai dar uma liberdade e acabar com aquela encrenca de ter que validar a operação na Phantom para eventualmente depois interagir com outras redes da Ethereum Virtual Machine. Ou seja, está tudo evoluindo muito rapidamente. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a Alemanha avalia a criação de um fundo emergencial de defesa e infraestrutura. Gente, os economistas estão falando que a Europa Ocidental vai levantar para ontem 415 bilhões entre 400 e 500 bilhões de euros, seria 415 bilhões de euros para ontem, o que dá meio trilhão de euros para um fundo de infraestrutura e defesa. Gente, eu vou ser bem sincero com os senhoritos. Não é só a Alemanha. A Alemanha, França, Espanha, Itália, eles vão quebrar. Você não tem... Porque você criar uma armada hoje as guerras são tecnológicas. A máquina de guerra do americano é aquele drone MK9, o ceifador lá, que matou o general iraniano Soleimani a 32 mil pés. O Soleimani tomou um tiro de ponto .50 que ele nem sabe de onde veio. O drone ceifador estava lá voando a 36 mil pés de altura. De onde os europeus acham que eles vão... Para vocês terem uma ideia da bizarrice dessa corrida armamentista aeroespacial que os europeus estão enveredando agora, e a bizarrice do que isso significa, o Elon Musk ele gasta para mandar o Elon Musk ele tem 4.500 satélites. O custo dele para botar uma moedinha em órbita é de menos de 10 milhões de dólares por lançamento. Isso que em cada lançamento ele coloca centenas de microsatélites em órbita. Porque ele dá ré em foguete. Por que ele dá ré em foguete? Porque ele tem capacidade instalada de processamento de dados. A Europa está fora da corrida de semicondutores, com exceção da Holanda, com a gigante ASML. A Europa está fora da corrida maluca de semicondutores de até 5 nanômetros, que são esses que fazem foguete dar ré. A Europa, para mandar um satélite, para mandar qualquer coisa em órbita, ela gasta 1,4 bilhão de euros. A Europa basicamente terceirizou a sua defesa lá no início do Plano Marshall. Tô voltando para a década de 1940. 1948, 1950 foi quando a Europa terceirizou a sua defesa em favor dos Estados Unidos. Gente, se num cenário desse vocês não estiverem expostos ao Bitcoin, vocês merecem o infortúnio, vocês merecem ser Zé Topinhos. Vocês têm ideia de que a expansão do M2 agora vai assumir um caráter infinitesimal brutal? Gente, basicamente eles vão imprimir riqueza para tentar entrar a todo custo nessa corrida maluca espacial. Hoje ninguém trava uma guerra sem os satélites lá iguaizinhos aos do Elon Musk. Hoje ninguém trava uma guerra se não tiver esses drones de última geração. A Europa acha que vai fazer o quê? Que em poucos meses vai conseguir criar uma Roscosmos igual a do Putin lá em Moscou? Uma agência espacial daquela envergadura?
Não vai, gente. Isso aí é um projeto que só vai estar minimamente concretizado daqui a uma década e meia, talvez 2 décadas. Fora que eles nem têm acesso a semicondutores desses de última geração aos quais eu me refiro. E aí o mundo está em vias de reprecificar toda a força computacional instalada do planeta por meio da tecnologia blockchain, e o sujeito me vende Solana a míseros 120 e poucos dólares. E agora vai ter que voltar pagando mais de 300 dólares. Ainda nos fatos, o aliado de Putin pressiona por um acordo para reiniciar uma mega corrida em favor dos gasodutos que foram sabotados. Agora a inteligência finlandesa está comprovando que quem explodiu o Nord Stream 1 foi o alto comando militar ucraniano para forçar a Europa a entrar na guerra do lado ucraniano contra a Rússia. Agora vocês vejam, um ex-espião aliado de Putin, o Armin, ele está liderando uma retomada dos investimentos do gasoduto Nord Stream 2, que teve a construção interrompida. Segundo o Armin, ele já teria inclusive os investidores americanos para colocar e retomar as obras do Nord Stream 2, cuja construção foi interrompida por conta da guerra russo-ucraniana. Algumas figuras importantes do governo Trump já estariam cientes da iniciativa, e a Casa Branca, essa informação não foi confirmada por Washington, a Casa Branca já teria inclusive dado sinal verde para que essa rodada essa nova rodada de esforço para escolher os investidores já teria sido inclusive, já teria dado o sinal verde, e a Casa Branca já teria indicado inclusive os empresários americanos que estariam interessados nesse grande consórcio que estaria agora sob liderança americana. Um consórcio de investidores americanos com o sinal verde da Casa Branca estariam criando os contornos iniciais da retomada do Nord Stream 2. Ou seja, enquanto a Europa está lá batendo cabeça para criar um mega esforço para colocar do zero uma corrida aeroespacial, o americano, a Casa Branca, já está dando sinal verde para que o gás natural russo possa voltar a escoar em favor da Europa, que vai precisar desse gás, porque os Estados Unidos eles só estão preocupados com o próprio umbigo neste presente momento. O americano ele quer arrefecer a inflação, porque ele vai iniciar uma mega rodada de impressão de riqueza sem precedentes. E com a energia lá em cima, isso vai prejudicar o dólar. Então ele vai basicamente colocar a Rússia de volta no game das commodities, vai consertar o sabotado Nord Stream 1, vai concluir a construção do Nord Stream 2, enquanto a Europa vai se arrebentar nessa vã tentativa de criar uma armada. Basicamente, o americano está correndo por fora e já está se unindo ao Kremlin para voltar a ofertar energia para a falida Europa Ocidental. E a AI, numa reportagem impressionante aqui da Bloomberg, vai derrubar as bases que sustentaram toda a organização social e capitalista do Ocidente. A economia e os primados sobre os quais o capitalismo ocidental foi construído, que se baseia na ideia de que a expertise e o conhecimento seria escasso e raro, está em vias de ser desrompido. A inteligência artificial está prestes a tornar o conhecimento e a expertise algo abundante e praticamente gratuito, como o ar que nós respiramos. Não é a primeira vez que a sociedade ocidental vai viver uma revolução dessa envergadura. Em meados do século XV, quando o mundo descobriu a imprensa, o material escrito, que era basicamente monopólio da Igreja Católica, antes da invenção da imprensa, o material escrito ele era meticulosamente distribuído para certos setores da sociedade que poderiam ter acesso a informações, e com a disseminação do conhecimento escrito, esse gargalo
acabou promovendo grandes disrupções na Europa, né? A reforma protestante explodiu, o conhecimento científico floresceu, os índices de analfabetismo começaram a cair violentamente e em menos de 100 anos o mundo teve acesso à primeira grande revolução industrial, que foi sucedida pela segunda grande revolução industrial, e o final dessa história a gente conhece: bens e serviços abundantes, e agora a humanidade está prestes a conhecer a expertise e o conhecimento não mais como um bem escasso e raro. Basicamente, as sociedades não vão mais precisar daquele especialista formado numa renomada universidade, que até então era um bem escasso e raro. Basicamente, o conhecimento profundo, a expertise, vai ser um bem abundante e gratuito, como o ar que nós respiramos. Só que o mundo vai viver uma corrida maluca, completamente exponencial, por força computacional instalada de processamento de dados para poder ofertar toda essa demanda por AI. Por isso que voltamos ao que eu estava falando. O mundo, até o presente momento, e as Big Techs estão surfando essa onda de prosperidade, o mundo está vivenciando um crescimento vertical da capacidade instalada de processamento de dados por conta da lei de Moore, que é uma constatação de que a cada 2 anos a nossa espécie tem uma capacidade de dobrar a quantidade de transistores em semicondutores. Só que o mundo ainda não precificou esse crescimento horizontal, que é a capacidade de linkar o meu notebook rodando um H100 com o notebook do Zezinho rodando um NVIDIA H800, com o notebook da Mariazinha lá no interior da Bahia rodando no seu PC um H100 também, e linkar tudo isso de forma horizontal, criando uma grande Ethereum Virtual Machine ou uma grande Solana Virtual Machine com uma força computacional instalada capaz de bater de frente com as grandes clouds centralizadas do Vale do Silício. É isso que eu quero botar na cabecinha dura dos subprotozoários e minerais. A gente está em vias de presenciar a expertise e o conhecimento não mais como uma commodity rara e escassa, mas como algo abundante e gratuito, como o ar que nós respiramos. O mundo está prestes a viver um período de basicamente saltos em termos tecnológicos absurdamente brutais e disruptivos. Não é à toa que o Elon Musk foi no podcast do Joe Rogan ontem dizer que já está sendo discutido no alto escalão do governo Donald Trump a criação de um universal income para as pessoas, porque não haverá mais empregos. Basicamente será uma corrida maluca por forças computacionais. Aí o destino oferta para os senhores a oportunidade de ter um pedacinho da rede Solana, de ter um pedacinho da rede Avalanche, de ter um pedacinho da rede ETH, que serão forças computacionais disputadas por estados soberanos como algo que representa a vida ou a morte. Vai ser uma guerra de foice. E vocês estão entregando todo esse patrimônio de graça para os grandes players de Wall Street, perpetuando esse ciclo de concentração de riqueza e renda. Gente, vocês precisam entender de lei de Moore. Vocês precisam dar um unfollow nesses subprotozoários mineralizados que ficam espraiando chorume nas redes e vocês ficam bebendo. Aí, qualquer coisa poderia catalisar um novo movimento de alta para BTC, qualquer coisa, até um tweet na plataforma X do Barrel Trump, um guri de 19 anos, que com certeza foi ele que fez o tweet na rede social do pai, e tá aí, ó. De repente, o mundo acaba e desacaba rapidamente na criptografia e a maioria dos minerais e o pessoal do kkk e do hahaha tá de fora. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em níveis de agressividade e nos melhores nichos que vão performar. Tá bom? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.